Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Pela graça do Senhor, estamos aqui com mais um estudo, mais uma semana. E eu quero lhe convidar nesse instante a uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, também pedindo por concentração. Eu sei que estar em casa aí tem alguns desafios, né? Mas que o Senhor te ajude para que você possa ficar bem focado e você possa aprender mais nessa noite sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o Filho de Deus que foi enviado a nós. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor nos conservou e nos trouxe a esse instante e o Senhor tem propósitos maravilhosos para essa noite. Eu te peço, Pai, que nos ajude a entender mais da Tua vontade revelada na Tua palavra, a entender mais da beleza e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que o nosso coração seja tocado pela doutrina do Evangelho, que ele seja transformado, consolado, confortado, desafiado, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse instante dar continuidade ao estudo que temos tido nas últimas 5 semanas, sobre os últimos discursos, as últimas palavras, os brados de Jesus Cristo na cruz. Esse estudo ele é baseado no livro de A.W. Pink. Eu mais uma vez recomendo com muito entusiasmo. Adquira essa obra. Ao final, talvez, desses estudos, que você possa reler, né, na sua devocional, você não vai se arrepender. Material extremamente bíblico, muito denso. O que eu faço aqui é somente um resumo de tudo que está lá. Eu recomendo que você adquira essa obra. Super acessível também o valor, certo? Nós já vamos no 5º brado. Nas últimas semanas, começamos esse percurso falando sobre perdão, mensagem maravilhosa. Depois, salvação, afeição. Semana passada nós entramos numa parte mais dolorosa, por assim dizer, das horas finais de Jesus Cristo, como se todas não fossem, né? Mas o enfoque, ele foi um tanto quanto mais pesado. Nós falamos sobre a angústia de Cristo na cruz, quando ele indaga o Criador, o Deus, o Pai, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Hoje nós temos uma palavra de sofrimento. Nesses instantes finais da cruz, nós não deveríamos nos esquivar desse tipo de reflexão. Mas, para iniciarmos, como de costume, eu quero fazer uma provocação a você. Você já preparou algum estudo? Você já preparou algum sermão? Você tem curiosidade de saber como acontece esse processo? Ou você quer alguma instrução para fazer de forma mais sistemática? Vamos fazer um pequeno ensaio aqui, uma pequena hipótese. Vamos testar uma hipótese. Como é que nós começaríamos esse processo de elaboração de um sermão? A primeira coisa, mais básica, é a escolha de um texto. Sobre o que iremos falar. No meu caso, aqui na Igreja do Jardim, quando expomos os livros em sequência, eu amanheço na segunda-feira sem esse peso na cabeça de escolher o texto. No entanto, por exemplo, como é a situação agora, excepcional, toda semana eu me deparo com essa questão: qual é o texto de domingo? Então, debaixo de oração, debaixo de leitura, a gente precisa escolher uma passagem para montar uma pregação, para extrair o significado de um texto para abençoar o povo de Deus. Hoje à noite, para testar essa hipótese com você e fazer esse ensaio breve, por que não falar sobre a cruz de Cristo? Cito aí as palavras do apóstolo Paulo: nada quis saber entre vós, sabedoria do homem, não, eu quero saber sobre Cristo e esse crucificado. Então vamos falar sobre a crucificação de Cristo, nesse sermão que nós estamos hipoteticamente montando. Escolhido então o texto, ou pelo menos o assunto, né? Nós temos aí 4 evangelhos para nos dar enfoque diverso sobre a crucificação. O que precisamos fazer agora é delimitar a perícope. O que seria isso?
Uma pregação ela pode ser feita em um versículo, assim como ela pode ser feita num capítulo completo da Bíblia ou mais. Então vamos escolher qual o tamanho desse texto, qual é o recorte que nós vamos fazer. É importante que seja uma mensagem completa, mas às vezes a mensagem completa está num versículo. Aquele que eu seleciono para nós nessa noite como experimento é João capítulo 19, verso 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aqui, um versículo, nós temos uma ideia completa. Então, é extremamente possível fazer um sermão nesse verso. Quão desafiador é pregar em um versículo só. Nós não somos Spurgeon, ele fazia com maestria. Pregar em um versículo é assustador, mas esse texto tem mensagem profunda. Terceira parte, então, já que nós definimos o assunto, o texto, delimitamos, a próxima parte é tentar entender esse texto à luz do seu contexto. Esse é o coração da pregação expositiva. Pregação expositiva é a pregação que eu considero o contexto da passagem, onde ela se encaixa. Pois bem, estamos no livro de João, nos momentos finais da vida e da obra de Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar sua atenção para um aspecto interessante do evangelista João. Ele tem um propósito muito claro nos seus escritos. Olha o que ele mesmo fala nos últimos versos do seu evangelho. Estes, ele está se referindo a milagres, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. O apóstolo João escreveu o seu evangelho para atestar a divindade de Jesus Cristo, para demonstrar que ele é o Filho de Deus e nós devemos crer nele para a salvação e para a vida eterna. Essa é a sua ênfase. Em comparativo com os 4 evangelhos, John Stott coloca da seguinte forma a diferença entre eles. A ênfase de Mateus é mostrar o cumprimento do Evangelho de Cristo. Ele alarga-se até a antiguidade, até os escritos do Antigo Testamento. Essa é a preocupação de Mateus. Lucas, por sua vez, ele mostra a largura do Evangelho. Lucas, por ser gentil, ele mostra gentios sendo alcançados pelo Salvador. É uma obra que alcança não só a nação de Israel, é larga. Cabe muita gente nessa circunferência. Marcos, o seu enfoque no sofrimento de Cristo atesta a profundidade, até onde Jesus Cristo desceu para nos alcançar. E João, o alvo do nosso estudo nessa noite, fala sobre a altura, de onde ele veio, de onde ele desceu, quão glorioso ele é. Não esqueça que João começa no primeiro capítulo falando de Cristo como Logos, que criou o mundo. É diferente dos outros evangelistas. Eis o contexto. E o contexto já nos coloca diante de um grande desafio. Se o apóstolo João, dentre os 4 evangelhos, é aquele que enfoca a divindade e a glória de Cristo, como entender, por exemplo, que ele foi o único entre os 4 que colocou essa sentença registrada no seu escrito? Tenho sede. Um momento de humanidade e de fraqueza de Cristo. Onde está a glória nisso? Onde está a prova da sua divindade aqui? Veja que nessa primeira análise nós temos diante de nós um texto bastante desafiador. Ele é curto, mas com significado abrangente. Ele é trágico, mas ele é surpreendente. Ele é modesto e até uma situação corriqueira, um homem que tem sede, mas ele é cheio de glória. A divindade aqui também. Continuemos então no nosso exercício. Eu estou só lhe mostrando como seria esse processo, de forma muito simplificada, de elaboração de um sermão em cima desse verso. A próxima etapa seria tentar estudar esse verso de modo que possamos definir uma ideia central da passagem. Olhe ele aí na sua casa e pense qual é a ideia central dessa passagem. Eu vou sugerir 3 formulações, certo? A primeira
Essa passagem nos ensina que o Senhor da glória precisou de um gole d'água. Ficou nem bonito, né? Mas a ideia é essa. Refinando um pouco mais a ideia central da passagem, poderíamos colocar agora o enfoque na relação do filho com o pai, destacando da seguinte forma: o amado do pai mendigou por um mísero gole d'água. O gole d'água que você não recusa a ninguém, nem o inimigo. Essa ênfase você já vai sentindo como é mais forte a ideia do texto. Mas a terceira opção, que eu creio que condensa mais a ideia teológica que emerge dessa passagem, é a seguinte: o Criador dos céus e da terra, com lábios ressecados, para tornar-se fonte de água viva. Aqui nós destacamos o aspecto da salvação. Ele que tinha direito e acesso ao tanto de água que quisesse, está com os lábios ressecados em nosso favor, para que nós tenhamos acesso à água da vida mais uma vez. Então nós já definimos um texto, nós já delimitamos, vai ser um verso só, analisamos esse texto à luz do contexto maior, do autor, da ideia central do livro. Agora já definimos mais ou menos o significado dele. O próximo passo que nós não faremos aqui seria analisar palavra por palavra, o contexto histórico, literário, mas eu quero partir logo para uma das etapas finais. E esse texto, à luz da teologia do resto das Escrituras, como é que ele se relaciona com o resto das Escrituras? Nessa análise bíblico-teológica, eu vou sacar logo um verso muito forte do Antigo Testamento, que prefigura este momento na vida de Cristo. Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. É exatamente isso que acontece. Jesus Cristo, naquela passagem de João, ele pede para beber, porque ele tem sede, e o que acontece? Os soldados o dão vinagre. Davi já havia profetizado isso nos Salmos. E aqui eu quero fazer com você um exercício extremamente interessante de teologia bíblica. Perceba como cada detalhe da crucificação foi prefigurado pelos Salmos, inclusive esse, pelos Salmos e pelos profetas. Veja comigo, tudo começa com a traição. Aí olhe o que vai dizer o Salmo 41, verso 9. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Veja se isso não é uma profecia tratando da traição de Judas. Aí o Salmo 31, verso 11, vai falar agora sobre esse processo de acusação injusta, quando ele diz assim: testemunhas maldosas enfrentaram-me e questionaram-me sobre coisas de que nada sei. Traição, testemunhas maldosas, o julgamento, também é predito no Salmo 35, 11. Não, na verdade, o Salmo 35, 11 é o que fala sobre o julgamento das testemunhas. O Salmo 31, 11, que eu pulei, irmãos, perdão, é que fala assim: por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para meus vizinhos e de medo para meus amigos. Quem me vê na rua foge de mim. Há o processo de abandono de Jesus Cristo, também prefigurado nos Salmos. Depois disso, nós temos o silêncio. Esse, por sua vez, é anunciado lá em Isaías 53. Olha que interessante, os Salmos narrando todas essas cenas, de forma que não é exagerado o título que Tim Keller dá à sua devocional nos Salmos, Canções de Jesus, porque de fato, em última instância, elas falam sobre Cristo. E agora, veja, nós começamos a destacar Isaías, que é conhecido como o quinto evangelista, porque ele, mais do que todos os outros profetas, tem inúmeras ligações diretas com os fatos que acontecem no Evangelho. Esse texto, bastante conhecido, já citamos aqui nas outras semanas. Isaías 53, 7 diz que ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores fica calado, ele não abriu a boca. Veja todo o processo sendo descrito no Antigo Testamento. Isaías 53, 9 nos dá outro detalhe, quando diz
que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não houvesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Até mesmo aquele processo de inquirição que nós temos ali com Pilatos, que no final atesta que Cristo é inocente e incomoda-se por condená-lo, já estava previsto no Antigo Testamento. Depois nós temos a condenação. Isaías 53:12. Foi contado entre os transgressores. Temos a crucificação como a próxima etapa. Nós vimos aqui semana passada o Salmo 22. Olha o verso 16 como é interessante. Olha a figura que Davi usa. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso aqui é a crucificação. Logo depois nós temos o desprezo. Salmo 109:25 diz assim: sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Zombaria. Salmo 22, que nós vimos semana passada mais uma vez: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que o quer bem. Nós vimos isso aqui na crucificação. Nós temos a repartição das roupas de Cristo. Veja a riqueza de detalhes. Salmo 22:18: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Temos a intercessão. Primeira semana nós vimos aqui o primeiro brado. Ele intercedeu pelos transgressores no momento da sua morte. Isaías 53:12. Temos o abandono, foi o texto da semana passada. Meu Deus, por que me abandonastes? E por fim, nessa sequência de atos profetizados, aí sim, nós temos o Salmo 69:21, onde é dito que ele teve sede. O texto está errado, né? Mas é porque está errado, né? É o 69:21. Depois disso, nós seguimos aí com a narrativa. Eu não vou adiantar porque serão os assuntos da próxima semana, mas, por exemplo, o Salmo 34:20 fala sobre nem o osso dele ter sido quebrado. Profecia que se cumpriu. E, por fim, o túmulo dele. Diz que ele foi enterrado entre os ricos. Por quê? Ele foi enterrado, de fato, num túmulo que pertencia a um discípulo seu que tinha uma boa condição financeira. Todos esses detalhes foram prefigurados nos Salmos e nos profetas. E é assim que devemos enxergar nessa teologia bíblica o nosso texto. Você percebe como isso aumenta a nossa percepção sobre esse texto? Essa visão que conecta Antigo e Novo Testamento nos mostra que há um plano perfeito sendo desenvolvido desde o Antigo Testamento. Isso nos mostra o pacto de Deus. Isso nos mostra o cumprimento da promessa. Isso nos mostra a glória de Cristo sendo revelada no Antigo Testamento. E isto nos mostra a grandeza e a profundidade do Evangelho. Não é exagero das Escrituras quando ela desenha o Evangelho de forma tão surpreendente que até os anjos ficam sem entender. Isso tudo para você perceber como o nosso texto é poderoso. Vamos a ele então? Com esse exercício que fizemos agora, vamos ao conteúdo. A W. Pink vai dizer: o fato que está aqui registrado como uma das 7 elocuções do nosso Senhor Jesus na cruz sugere que seja uma palavra de precioso significado, uma palavra para ser entesourada em nossos corações, uma palavra merecedora de prolongada meditação. Merece até um sermão. Quem vai fazer? Você? Que tal? Se você deseja entender melhor sobre esse processo de interpretação, de elaboração de sermões, de compreensão do Antigo Testamento, eu tenho uma palavra para você no final desse estudo, certo? Isso que eu fiz aqui para aguçar de alguma forma a sua curiosidade tem um propósito. No final do estudo nós retornaremos a essa discussão. Por ora, vamos ao texto. Creio que já foi levantado aqui motivos suficientes para chamar a sua atenção para o poder e para a glória que emana dessa passagem. Como é que nós faremos esse estudo, então, sobre esse clamor de Jesus Cristo? Nós temos aqui uma palavra de sofrimento. Nós trabalharemos ela através de 2 binômios. O primeiro, nós veremos que ela nos revela a humanidade e a humildade de Cristo.
E depois nós veremos que ela revela a paixão e a compaixão do nosso Salvador. Primeiro aspecto, então, que iremos trabalhar, o primeiro binômio, é encontrar nessa frase pequena uma lição profunda de humanidade e de humildade. Por que falamos sobre humanidade? Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era homem. No entanto, esse assunto, ele nem sempre foi recebido com tranquilidade na igreja. Já foi alvo de muita controvérsia e até hoje tem gente que erra nisso, que é seríssimo. Alguns pensam que Cristo é um homem divino, recebeu uma unção especial ou foi adotado por Deus. Isso é uma heresia. Outros afirmam que é Deus de algum modo humanizado, com aparência humana. Outros falam sobre Deus em parte e homem em parte. Em algumas coisas ele era homem, em algumas coisas ele era Deus. Mas a Escritura afirma de forma contundente que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Eu sei que isso não entra tão fácil na nossa compreensão. É um mistério. Faz parte da fé abraçar essa verdade. A W. Pink coloca da seguinte forma: isso é algo para ser crido, e não para que a orgulhosa razão sobre ele se especule. A pessoa de nosso adorável Salvador não é um objeto adequado para a diagnose intelectual. Antes, devemos nos curvar diante dele em adoração. É por isso que a Escritura vai dizer que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. O mistério de quem Cristo é não é compreensível totalmente para nós. O Filho, ele se revela a nós, mas dentro da nossa limitação e incapacidade. Na verdade, a sua encarnação é destacada por Paulo, lá em 1 Timóteo 3,16, como um mistério. O mistério da piedade, entre tantas coisas, em primeiro lugar, é que Deus foi manifestado em corpo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, nos atendo aos limites da revelação bíblica. Primeira coisa, ao encarnar-se, ele não se tornou menos Deus. Não é que ele abriu mão dos seus atributos, ele abriu mão da sua divindade, de jeito nenhum, ele continua sendo plenamente Deus, ele abriu mão da sua glória. Ele não esvaziou-se de alguma parte, de algum dom, ele esvaziou-se de si mesmo, se humilhou, encarnou, foi servo. É isso que vai dizer Filipenses 2,7, famoso texto, ele esvaziou de si mesmo. No entanto, ele recebeu nossa humanidade nesse ato de encarnação. A forma que a W. Pink coloca é muito interessante. Ele fora o que não era antes, ainda que não cessasse de ser tudo o que fora anteriormente. Ele não diminuiu em quem ele era, ele permanece sendo Deus. Acrescentou-se a ele agora a natureza humana de forma definitiva. De algum modo, é uma soma, uma natureza unida à outra, que produz uma aparente diminuição enquanto ele andou entre nós. Você já pensou nesse cálculo matemático misterioso da graça? Ele tem uma natureza, ele assume outra natureza junta e de alguma forma aos nossos olhos ele diminui. Eu gosto muito de uma ilustração com os seus limites, de um carro maravilhoso, um carro novo, lindo, que você pega para fazer um test drive. E você começa a passear pelas ruas da cidade. É um dia chuvoso, há lama por todo lado, e você volta para a concessionária e agora entrega aquele carro cheio de lama. Você acrescentou algo nele. Ele não deixa de ser o carro glorioso que era antes, mas há uma camada de lama ao seu redor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele assume a nossa humanidade, ele não deixa de ser Deus, ele não perde nada, mas a sua glória fica escondida nesse simulacro, nesse recipiente de humanidade. Nos lampejos que temos na Escritura e na sua volta triunfal, a sua glória vai ser novamente manifestada, mas ele permanecerá para sempre como homem, como Deus. Esse texto, ele destaca esse aspecto.
E esse aspecto ele foi prometido nas Escrituras. A dupla natureza de Cristo está lá no Antigo Testamento também, largamente. Isaías 9, capítulo 6, o texto tão conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Até esse momento, nós observamos claramente que é um homem, ele vai nascer. No entanto, veja os atributos. Será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino tem atributos divinos. Miqueias 5:2 diz assim a profecia: mas tu, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Ou seja, vai vir um governante, vai vir um rei, vai vir um homem. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou em outra tradução, em tempos eternos. É um rei que vem da eternidade. Malaquias capítulo 3, verso 1, vai falar sobre o Senhor dos exércitos vindo até nós. Essa é a profecia. E por fim, 2 Samuel 7, 12 e 13, vai dizer que este rei eterno, ele virá da descendência de Davi. O Antigo Testamento, então, promete o tempo todo um rei que vai ser tanto Deus como homem. Observamos essa dupla natureza de Cristo no seu ministério. Observe, por exemplo, a sua divindade tão bem descrita em João, sua sabedoria divina, sua santidade divina, o seu poder divino, o seu amor divino. Ora, ele perdoa pecados. É o poder divino que faz isso. É o amor divino que operacionaliza essa obra maravilhosa. Com uma palavra, quando ele desvenda a sua onipotência, ele afasta a enfermidade. Com uma palavra, ele expulsa demônios. Com uma palavra, ele acalma a tempestade. E com uma palavra, até os mortos voltam à vida. Ele é Deus. Ao mesmo tempo, a sua humanidade também está entre nós. Ele nasce como uma criança envolta em panos. Enquanto criança, ele cresce em sabedoria, em estatura, em conhecimento da própria Escritura. Como homem, o próprio João vai narrar que ele cansa, ele vai dormir, ele se enfada, ele tinha fome. Lembra da tentação do deserto, o diabo o ataca nesse aspecto da sua humanidade. Fome, necessidade física, ele chorava. Lembre-se da situação em que ele presencia o túmulo de Lázaro, mas ele também se alegrava. Lucas 10, 21 vai dizer que ele exulta de alegria diante de Deus, porque Deus escolheu revelar os seus mistérios aos pequeninos. Ele orava. Olha essa demonstração de humanidade. Ele está orando a Deus. E por fim, nesse texto, João destaca sede. Ele está mostrando humanidade aqui. Mas essa humanidade, prefigurada nas Escrituras, que vestiria o próprio Deus, o nosso Redentor, ela é cheia de glória. Cristo é glorioso até na sua humanidade, porque é um mistério insondável, cheio de beleza, cheio de mistério. Além da sua humanidade, nós encontramos também aqui a sua humildade. Em primeiro lugar, a sua humildade revela-se pelo fato dele ser submisso à palavra de Deus. Veja só, Mateus 4,4, ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele encarna essa verdade. Ele é o bem-aventurado do Salmo 1, aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Onde é que ele demonstra o seu apreço e a sua submissão às Escrituras? Podemos ilustrar essa postura de Cristo quando ele usa a palavra como escudo. Na tentação do deserto ele faz isso. Nós estudamos esse texto aqui num dos nossos domingos. No embate com os fariseus e saduceus, ele usa a Escritura o tempo todinho. Ele tinha autoridade para falar por ele mesmo, mas ele se ancora na palavra de Deus para mostrar essa postura dele.
O seu ensino, amparado nas Escrituras. E eu quero destacar aqui a sua obra. A obra de Cristo, cada passo que ele dava, cada palavra que ele falava, cada profecia que ele cumpria, indicava que o homem-Deus estava totalmente comprometido com a palavra, com a Escritura Sagrada. Veja o detalhe desse texto. Nós citamos aqui o Salmo 69. Veja como Cristo o cumpriu à risca. Os primeiros 3 versos contextualizam o momento da crucificação, dizendo assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a correnteza me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Mas tem mais. Verso 4. Vai narrar um pouco mais do que aconteceria com Cristo. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falso motivo são os meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Todo o julgamento está sendo descrito aqui. Veja os versos 7 e o verso 8 como também foram cumpridos. Pois tenho suportado afrontas por amor a ti. O rosto se me encobre de vexame, tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Então perceba que Cristo está cumprindo esse salmo também. Mas a parte mais intensa, a parte final do salmo, veja só, verso 17. Não escondas o rosto do teu servo. Lembra do texto da semana passada? Pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. Ou seja, até o verso 20, o ápice desse processo é o momento em que o Messias encontra-se desconsolado. Ele foi injustiçado, desprezado. E nesse momento final, onde ele simplesmente não encontra consolo algum, olha o verso 21 que vem em seguida. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Você lembra o detalhe do texto de João capítulo 19? Diz assim: para que fosse cumprida a Escritura, Cristo disse: tenho sede. Você consegue imaginar esse detalhe? No meio de toda aquela confusão, de toda aquela dor, ele lembrou-se que havia um detalhe a ser cumprido ainda. Logo depois que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Na sequência, ele clama por água. Você entende o que está acontecendo aqui? Cristo está totalmente submisso à palavra, à sua promessa e à sua profecia. Cristo revela a sua humildade, estando também completamente submisso à vontade do Pai. Não esqueça que aquele que está ali com os lábios ressecados é Deus. Ele poderia, com uma palavra, conclamar uma legião de anjos para que lhe trouxesse água e saciasse a sua sede. Ele poderia fazer com que caísse chuva do céu, ele controla a natureza. Ele poderia fazer a água sair da rocha, como era feito no Antigo Testamento com o povo no deserto. Ele poderia até transformar o vinagre que lhe foi dado em água. Afinal de contas, em João capítulo 2, ele transformou água em vinho. No entanto, o nosso Cristo, ele entendeu que o desígnio que o Pai tinha para ele era exatamente aquele. Até mesmo a sua sede fazia parte do processo, do projeto soberano e redentor de Deus. Ele humildemente se submeteu. Algumas lições para nós aqui, irmãos, que precisamos nos confrontar, nos defrontar. Em primeiro lugar, o Redentor teve a humildade de ter a palavra de Deus como seu guia na vida e na morte.
Em todos os momentos do ministério de Jesus Cristo, a palavra o conduziu. E quanto a nós, que não somos Deus, não somos filhos de Deus da forma com que Jesus era, nós precisamos nos submeter humildemente à palavra. Ela tem que ser o nosso guia, ela tem que ser o nosso recurso, ela tem que ser o nosso alimento, ela tem que ser o tribunal final da nossa consciência, dos nossos atos e das nossas ações. Humildemente, nós também precisamos nos submeter a essa palavra, lembrar o que o texto sagrado diz e agir conforme os seus comandos. Outro aspecto interessante aqui, veja a relação de Cristo com a Escritura. Há hoje intérpretes, como já houve no passado, que, a pretexto de honrar a Cristo, desprezam a Escritura. Cristo é a minha chave hermenêutica. Deturpam completamente o uso disso. Porque Cristo, ele honra as Escrituras. Você falar que interpreta as Escrituras somente naquilo que está em harmonia com a sua visão de Cristo, é a mesma coisa de você subir uma escada. Quando chega no topo dessa escada, você quer somente o topo e você quebra as pernas, você vai cair. Toda a revelação da Escritura nos conduz a Jesus Cristo. Nele nós interpretamos o Antigo e o Novo Testamento, mas nós não podemos excluir ou desonrar a palavra de Deus a partir de um Cristo que montamos com a nossa imaginação. Cristo honra, se submete à Escritura. Todo verdadeiro cristão deve proceder da mesma forma, inclusive pastores, exegetas e hermeneutas. E por fim, perceba aqui o desafio que nós temos sobre submissão e contentamento. O Filho de Deus, ele não teve água para os seus lábios, para que eu e você fôssemos saciados. Ele se submeteu a isso. Ele alegrou-se em fazer a vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento. E quanto a você? E quanto a mim? É humilde a nossa casa? E quanto ao nosso Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça? Temos pouco alimento, e Ele, que em nosso favor, ficou 40 dias no deserto de jejum. Só temos água. Mesmo assim, não se queixe se você tem apenas água para beber, pois ao seu Salvador, ela foi negada até na hora da morte. Que o nosso Cristo nos ensine a ser humilde diante de Deus, com contentamento e com submissão. Tenho sede. Essa palavra nos revela isso. Segundo binômio, irmãos, que nós veremos agora, é que essas palavras de Cristo também nos ensinam sobre sua paixão, ou seja, seu sofrimento, e sua compaixão, como Ele atua ao nosso lado em nossos sofrimentos. Mais uma vez, vamos detalhar um pouco sobre os sofrimentos de Cristo. Na semana passada, nós destacamos o aspecto espiritual desse sofrimento, sua agonia no Getsêmani e a sensação terrível de ira sendo derramada sobre ele. Mas nem por isso nós devemos também ignorar como foi extensivo o sofrimento físico do nosso Cristo. Como o seu corpo estava debilitado depois de um longo processo, que não foi somente a cruz, começou na noite anterior. Ele ceava com os seus discípulos. Possivelmente foi o último momento que ele teve com alguma dose de conforto, porque logo em seguida ele vai para o Getsêmani, jejuar, orar, clamar, chorar. É um momento de extrema agonia que nós vimos aqui semana passada. Logo depois, ainda no Getsêmani, ele é traído e capturado. Dali em diante, o desconforto emocional e físico vai ser só crescente. O seu julgamento, de forma extremamente ilegal, arbitrária, acontece de madrugada. Os homens o pressionam na madrugada, o ofendem, o afligem. O sinédrio, não sabemos se ele teve um gole de água nesse processo. Ele é retido até o amanhecer, ele é levado a Pôncio Pilatos como um transgressor, como um meliante. Ali, depois do julgamento, Pilatos tem a ideia de açoitá-lo,
de deixar ele tão machucado que a multidão e os religiosos iriam se contentar e iam desistir de matá-lo. E ele manda açoitar Jesus de forma violenta, mas na cabeça dele era uma forma de salvá-lo ainda. Isso não acontece. Mesmo Cristo todo surrado, os religiosos ainda querem que ele morra. Pilatos acabou acrescentando sofrimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o desgaste desse homem. Ele passa por escárnio e zombaria. É a coroa de cruz, são as bufetadas com ele de olhos vendados, as cusparadas, todo esse processo. Depois, 9 horas da manhã, o sol a pino do Oriente Médio, ele sai carregando a sua rude cruz até o monte onde ele seria crucificado. Chegando lá, ele finalmente é colocado no madeiro. Mas veja que processo extenuante. Você consegue perceber a garganta seca? Mas ainda não foi aí que ele pediu água. Ele passou 3 horas até o meio-dia exposto ao sol. E depois ainda passou mais 3 horas com as trevas absolutas ao seu redor, e ali estava ele. É nesse contexto que ele recita o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E só depois de permanecer silente no que diz respeito aos seus ofensores esse tempo todinho, ele falou com o ladrão da cruz, ele falou com Maria, ele falou com o Pai, mas ele não pediu nada aos seus transgressores. Somente depois de todo esse processo extenuante é que ele finalmente diz: tenho sede. Perceba o sofrimento de Cristo. Tem mais, irmãos. Esse sofrimento físico tão agudo, ele também é misturado com o sofrimento espiritual. O texto paralelo de João nesse momento coloca da seguinte forma, Mateus 27, 48 e 49. Imediatamente, um deles correu em busca de esponja, embebedou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ou seja, além de não dar água, dar vinagre, eles ainda debocham dele. Mais uma vez, eles atentam contra a sua fé, a sua integridade. É interessante que a própria Escritura nos mostra que o sofrimento físico, mental e espiritual, em alguns momentos, em alguma intensidade, eles se unem numa espécie de conluio muito doloroso. Provérbios vai dizer assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. De modo semelhante, o salmista vai dizer que enquanto não confessou o seu pecado, o seu corpo definhava, sua força se esgotava. Então perceba que essa união terrível também está acontecendo na cruz. Ele também está sofrendo por causa disso, fisicamente e espiritualmente. Por isso que nós podemos dizer que essa sede, ela também é uma sede espiritual. Essa é uma linguagem usada largamente no Antigo Testamento e nos Salmos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Ele? O Salmo ele coloca num contexto até parecido com a cruz. O verso 3 nos diz assim: minhas lágrimas têm sido o alimento noite e dia, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Esse era o tipo de sensação que homens piedosos tinham quando sentiam falta da presença consoladora de Deus. Pois então o nosso Cristo na cruz está demonstrando o sofrimento físico, mas também o sofrimento espiritual. Ele tem sede da água que mata, a sede do seu corpo. Ele tem sede da presença de Deus que refresca e revigora a sua alma. Sua alma está sedenta. Ele é o homem de dores. Ele sabe o que é o sofrimento. De modo que o mal, a dor, as tragédias no mundo são um problema para nós. Quando eu me refiro ao problema do mal, eu também me refiro ao aspecto filosófico. Os homens colocam da seguinte forma: se Deus é todo poderoso e existe o mal,
Ele não é bom, ele poderia ter evitado. Ou então, se ele é bom, ele não é todo poderoso. Como entender então um mundo onde existe um Deus todo-poderoso e bondoso e ainda a pessoa sofrendo, e ainda a pandemia, e ainda a injustiça, e ainda a violência de toda sorte? Na cruz do Calvário, ainda que nós não tenhamos uma resposta definitiva a isso, nós temos uma realidade que consola o nosso coração. Deus não é alheio ao sofrimento. Na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele abraça o sofrimento em nosso favor. Todos sofrem, até mesmo o Filho de Deus. Talvez nós não tenhamos todas as respostas para as nossas lutas e angústias, mas quando olhamos para a cruz, nós sabemos que nós temos ali alguém que também sofreu por nós. E nós temos ali alguém que tem compaixão, que nos entende, que nos acolhe. Hebreus vai falar sobre esse sumo sacerdote que entende, que se compadece. De forma muito interessante, o autor coloca nos seguintes termos essa relação de Jesus Cristo com o nosso sofrimento. O seu corpo está arruinado pela dor, assim também estava o dele. Você é mal interpretado, julgado injustamente, deturpado, assim era ele. Aqueles que são mais próximos a você e mais queridos deram as costas, fizeram isso com ele. Você está em trevas. Ele esteve assim por 3 horas. É por isso que ele é apto para nos socorrer em todo e qualquer sofrimento. Hebreus 2,17 vai dizer: por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Nós temos alguém que se compadece da nossa condição. Inclusive, ele o fez no nosso maior sofrimento. Lembre de Jesus e do seu diálogo com a mulher samaritana. Ele oferece uma água que vai tirar a sede daquela mulher em definitivo. Todos nós temos sede. A sede é símbolo para um desejo incontido e insaciável do nosso coração. Nós nos atiramos nas delícias, nos deleites, nas propostas desse mundo, porque temos sede. Não há dinheiro que sacie essa sede. Não há aprovação, não há glória, não há prazer que tire essa sensação do coração. Por isso Cristo disse: se você beber dessa água, você vai continuar a ter sede, mas eu te dou uma água que vai te saciar de forma completa. E lá no Sermão do Monte, ele mais uma vez usa a mão dessa ilustração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ele sofreu para que nós fôssemos satisfeitos. Ele privou-se de água para que fosse uma fonte onde nós podemos beber a água viva, a água da salvação. O seu lábio ficou ressecado, a sua garganta, para que nós pudéssemos ter nos lábios um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus e ao nosso Redentor. Portanto, irmãos, quando ele diz tenho sede, ele o faz para que eu e você nunca mais digamos que temos sede e não somos saciados. Sempre que você tiver sede de Deus, por causa de Jesus Cristo, você pode ir direto à fonte de água viva e se saciar nele. Conclusão: 2 aplicações desse texto tão desafiador para nós. A primeira delas é destacar como a graça de Deus é surpreendente. Esse Cristo,
que privou-se de água em nosso favor. Ele é aquele que nos prometeu que não vai tomar o fruto da vide até que nós estejamos com Ele. Os seus lábios não provarão o vinho da celebração enquanto a sua igreja estiver reunida. Este Cristo é aquele que fala à igreja, lá em Apocalipse 3:20, que ele está batendo a porta, porque a igreja havia esquecido do lado de fora, mas ele quer entrar para ceiar, para se alegrar. Você percebe que ele é fonte de água viva, e o seu prazer está em ceiar com o seu povo. Ele enfrentaria 1000 cruzes, ele passaria por privações sem fim para que pudesse ter o seu povo com ele, banqueteando e se saciando. Este é o nosso Cristo. Alimente-se dele, beba da sua água, celebre e ceie com ele. Este é o nosso Salvador incomparável. Mas há uma última palavra também, um aviso solene. Não esqueça da parábola do jovem, do rico e de Lázaro. Aquele rico diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Foi pesado para o Filho de Deus ter a sua alma ressequida por causa da ira. Por 3 horas ele sentiu essa incomparável dor. Não ignore, porque aqueles que estão sem Cristo irão passar por essa experiência por séculos sem fim. 1000 anos terão passado, 1000 anos terá pela frente, e a sua garganta vai estar seca, o seu lábio não tocará a água da vida. O dia é hoje. Vá até a fonte, ajoelhe-se e beba de Cristo, e entregue-se a Ele.